O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no mês da Bíblia. O mês de setembro é um mês em que a Igreja procura incutir em todos a lembrança, porque nós já sabemos, a lembrança do valor da palavra de Deus. O nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa vista, a nossa psique recebem tantas informações, além daquelas que a nossa própria mente produz, que sabe quantas besteiras, de modo que nós nos panturramos de informações nem sempre construtivas. Até as cogitações pessoais de cada um, aquelas lesuras que a gente mesmo fabrica na nossa cabeça, tudo isso vem à tona em nossa existência e não nos fazem bem. Imaginem quantas informações negativas nós ouvimos, nós adquirimos, nós temos por conta da língua das pessoas que moram perto de nós, que estão ao nosso redor. Imaginem quantas informações ruins nós ouvimos pelos noticiários, pelas novelas, pelas músicas cheias de duplo sentido, de imoralidades. Imaginem só. Não, nós vamos viver disso, nós vamos nos alimentar disso. É isso que vai nutrir o nosso psicológico? Não pode ser. Não produz bons frutos em nós estas mensagens, estas informações. Não são apenas informações humanas, culturais, quem dera. Muitas vezes são mesmo informações que vêm do mal. Por isso, Deus providenciou para nós o antídoto, a vacina, a compensação para todas estas coisas que nos fazem mal. A sua palavra, a palavra de Deus, palavra que está contida na Bíblia e que se torna realidade à medida em que nós a lemos. Alguém dizia que um livro fechado é um tesouro escondido, abandonado. Nós podemos dizer isso com muito mais propriedade para o livro que é a Bíblia, a palavra de Deus, fechada ou então aberta lá no meio, na estante e só.
é um tesouro escondido, pois próprio Jesus fala do tesouro escondido no campo, e São Justino dizia que Jesus Cristo é este tesouro que está escondido no campo que é a Bíblia. É para nós comprarmos, vendermos tudo, adquirirmos isso. É para nós cavarmos para encontrar este tesouro. Pois isso tudo para falar da importância da palavra de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós somos muito preguiçosos, nos justificamos que não entendo, é muito grande, pois o tempo que nós ficamos nos maldizendo com relação à Bíblia já era para termos aprendido como manusear, como ler, como fazer a leitura orante. Tudo isso são desculpas. Mas nós precisamos ir nos abastecer da palavra para combater todas essas notícias maldosas de que nós muitas vezes nos alimentamos. A palavra hoje nos apresenta Jesus que vai caminhando desde a Galileia para Jerusalém, do norte ao sul. Ele já está pela metade desse caminho, ele já está na Judéia. Quem tem alguma informação sobre a terra de Jesus sabe que a Galileia está no norte, lá onde ele nasceu. Depois no centro está a Judéia, e depois mais para o sul está Jerusalém, que é a grande capital, e os seus arredores, a capital de Israel, já desde o tempo de Jesus. E ele está prosseguindo com os seus discípulos. Jesus está ensinando os seus discípulos com palavras e com atos. Portanto, ele diz, explica e faz, como todo bom mestre. Mas, ao mesmo tempo, ele realiza a obra da redenção. Agora é a vez desta situação que acontece ali, às portas daquela cidade chamada Naim, onde então esta viúva vai, juntamente com os moradores lá do lugarejo, vão sepultar o menino que está morto. Jesus fala do caixão, no caixão que vai lá esse filho, este adolescente, que é filho único, e por isso mesmo o arrimo da família, a única esperança dessa mulher, poder depois cuidar dela. Sabe como é? E Jesus então se comove, sente compaixão. O seu coração divino é ao mesmo tempo e plenamente um coração humano. Por isso ele então se depara e a conforta: mulher, não chores. Tocou o caixão e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Queridos irmãos e irmãs, toda vez que eu leio ou ouço a narrativa deste episódio que nós dizemos ser da viúva de Naim, quando Jesus dá esta ordem, este comando, e ele diz mesmo: eu te ordeno, levanta-te, eu me lembro das famílias, dos pais que sofrem por causa dos filhos em situações desfavoráveis. Imaginem os jovens que se encontram nos vários tipos de drogas, seja aquelas pesadas, como a maconha, como a cocaína, como o crack, que a gente nem devia repetir essas palavras, já tendo a impressão de estarmos fazendo propaganda deste malefício. Pensem no alcoolismo, aqueles jovens a noite inteira, rapazes e moças, bebendo perto do posto de gasolina, noite inteira. Imaginem no outro dia como estão em condições. E não é que seja sábado e domingo, não. É segunda, terça, quarta, quinta, a semana inteira. O que fazem no outro dia? Para que servem no outro dia? Que horas vão se acordar no outro dia? Eu até chego a me preocupar. Quem sustenta estes jovens? E tantas outras coisas. Aqui estamos só falando dos vícios. Falemos
da imoralidade em que vivem, da verdadeira prostituição em que vivem, quando se encontram com um, com outro, assim, imediatamente, logo, sem compromisso algum, só por aqueles instantes. Pensemos nos vícios dos jogos, tanta gente que joga, aí não é só adolescentes nem jovens, adultos também, escravos, senhores, senhoras, idosos, idosas, viciados no jogo, que a gente nem imagina, nem sabe, viciados em jogar. De tantos, enfim, irmãos e irmãs que se encontram numa situação que precisam ouvir a palavra do Senhor. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E todos nós devemos também participar desta espécie de animação, animar as pessoas. E ele começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe, e todos glorificavam a Deus, dizendo: puxa, que bom, um profeta apareceu no meio de nós, Deus visitou o seu povo. Queridos irmãos e irmãs, nunca percamos a esperança da conversão na vida de quem quer que seja, para além dos conselhos, dos incentivos, das punições que até muitas vezes se fazem necessárias. Para além de tudo isso, rezemos, nunca cessemos a oração. Santa Mônica levou 30 anos ali, com o joelho na pissarra, rezando pela conversão do seu filho Agostinho. E não é que Agostinho logo de um dia para o outro ficou santo, não, mas começou a compreender as coisas de Deus e tornou-se, pois, seu servo. Quando foi a hora de ela morrer, e que eles a estavam consolando: não, mamãe, que é isso, a senhora ainda não vai morrer já já. Ela disse: meus filhos, eu sei já tudo, e além do mais, o que é que eu ainda estou fazendo nesta vida? Pois eu queria só que o Agostinho conhecesse Deus. Ele até já está consagrado a Deus, já é servo de Deus, então já está para além da medida daquilo que eu queria. Vou morrer em paz. Para dizer como então a oração é sempre útil, meus irmãos e irmãs. Ouvi um sacerdote dizer: a oração é como as flores. As flores estão bem em qualquer lugar que você ponha a flor, seja lá no arranjo da noiva do casamento, seja na mão do defunto, está sempre bem a flor, sempre bonita, e ela faz bem. A reza é igual. A oração faz sempre bem e está bem em qualquer situação, seja a da bendição, do agradecimento, seja a da súplica, a mais sentida que nós precisemos fazer. Vamos, meus irmãos e irmãs, confortar-nos com estas palavras, e vocês bem veem como é bonita, como é útil e como a palavra de Deus nos salva. Vamos fazer um instante de silêncio para introduzir em nós a sua mensagem.